Conexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é um tema histórico, invenção do Brasil. Nós que nascemos no Brasil continental, nem imaginamos o esforço que foi feito no passado, tanto no sentido da ocupação quanto no sentido das negociações diplomáticas, para que exatamente o Brasil tivesse esse grande formato continental. Um país de forma triangular, com o vértice voltado propriamente para o sul, e nesse programa nós vamos trabalhar exatamente esses dois processos, o processo de ocupação terrestre e o registro dessa ocupação, feita exatamente pela nossa diplomacia. Lembrando, porque, como adágio, a ocupação era a forma de você assegurar e conhecer propriamente as fronteiras geográficas móveis do Brasil, e a negociação diplomática, ela contempla exatamente aquele adágio: quem não registra não vira dono. E a nossa convidada é a professora Júnia Furtado, da UFMG, que acaba de lançar um livro extremamente interessante que chama O Mapa que Inventou o Brasil. E esse livro também, para grande prazer nosso, da UFMG e dos mineiros, acaba de receber em São Paulo o prêmio Jabuti de 2014. Bem-vinda, professora. Meus cumprimentos pelos prêmios e pelo livro. Muito obrigada, é um prazer. Vamos começar exatamente pela apresentação do livro. Qual o seu propósito? Bom, o meu propósito era tentar discutir o processo de formação territorial do Brasil e principalmente a relação entre esse processo e a construção de mapas sobre o território brasileiro. Sim. Como o livro está estruturado internamente? Bom, o livro está estruturado em três partes. Na primeira parte, eu apresento os principais personagens, né, que estão ligados a esse processo na primeira metade do século XVIII, que é um embaixador português chamado Dom Luís da Cunha e um cartógrafo francês chamado D'Anville. E como eles se encontram em Paris na década de 1720 e os projetos que eles vão estabelecer em conjunto. A segunda parte do livro, eu debruço no processo de produção desse mapa, que é chamado a Carta de l'Amérique Méridionale, que é impressa na França em 1748, e que é, na verdade, eu diria assim, como se fosse um quebra-cabeça, mas sem que as peças estejam previamente definidas. Sim. Então, eu vou mostrando como ele vai compondo esse mapa, quais documentos, quais outros mapas que ele utiliza, né? E a última parte do trabalho, então, eu discuto como esse mapa foi ou não foi empregado no processo diplomático de negociação das fronteiras brasileiras entre Portugal e Espanha, né? E a herança importantíssima que esse mapa constituiu, porque ele é o primeiro mapa que representa o Brasil dessa forma e ele fica como um legado mesmo, como um projeto político futuro, tanto para a coroa portuguesa, quanto depois para o Brasil já independente, de consolidação e de manutenção desse território. Perfeito. Com que fontes o livro foi escrito, professora? Olha, o livro foi escrito com uma variedade de fontes enormes, localizadas em diferentes arquivos. Foi quase que um projeto planetário. Em primeiro lugar, a enorme correspondência do Dom Luís da Cunha, que está espalhada em vários arquivos, principalmente portugueses, mas também no Brasil, né, como a Biblioteca Nacional, o Itamaraty aqui, a Biblioteca Nacional de Portugal, o arquivo da Torre do Tombo, como também a parte cartográfica ligada ao D'Anville, na qual utilizei principalmente os arquivos alemães, franceses, porque o D'Anville, para produzir esse mapa, ele usou 486 mapas. Então, eu passei um ano na França estudando esses mapas, que são parte da coleção da Biblioteca Nacional da França, e também documentos nos Estados Unidos, principalmente numa biblioteca em Chicago, chamada Newberry Library. Sim, perfeito. Como o livro foi recebido pela crítica? Olha, o livro tem sido muito bem recebido pela crítica. O livro já foi distinguido com 2 prêmios, né? Aliás, 2 não, 3 prêmios. No primeiro, eu recebi uma cátedra do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG, no qual eu pude, durante um ano, me afastar dos meus encargos didáticos para me dedicar a essas viagens internacionais.
Depois, já num processo bem adiantado, eu recebi o prêmio mais importante da área de história, propriamente dita, aliás, um dos poucos e raros prêmios nessa área, que é o Prêmio Clarivaldo Prado Valadares. E, finalmente, agora, né, a coroação de todo esse trabalho com o primeiro lugar na categoria Ciências Humanas, não é apenas na história, é Ciências Humanas, do Prêmio Jabuti, que é o prêmio literário mais importante que o Brasil tem. Né? Perfeito, né? É uma maravilha nós temos uma obra dessa aqui e uma professora desse calibre aqui em Minas Gerais e na UFMG. Parabéns aqui em nome do programa e dos nossos telespectadores. Né? Vamos analisar os agentes que fizeram o Brasil inventar o Brasil continental como nós temos hoje. Vamos começar pelo bandeirante, pelo colonizador. Certo. Para fazer esse mapa, a primeira coisa que esse cartógrafo francês precisava era de documentos sobre o processo, sobre a geografia do interior do Brasil, coisa que Portugal tinha informações, tinha documentos, tinha relatos, mas que procurava de tudo quanto é forma manter secreto. Esses documentos eram principalmente produzidos por essas pessoas, né, tanto oficiais quanto não, os bandeirantes, que estavam penetrando pelo território brasileiro e desbravando esse território, principalmente a região das Minas Gerais, a região das chamadas Monções Paulistas, que é a região do centro-oeste, mas também a parte toda da região amazônica, né, que era uma região importantíssima e vital para Portugal manter o controle, o monopólio da navegabilidade do Amazonas somente para a coroa portuguesa. Perfeito. É uma vastidão em termos continental, né? Qual o papel, por exemplo, porque o bandeirante, ele migra, mas não registra, né? Aí eu acho que tem um papel fundamental os missionários, que são pessoas que conhecem minimamente um pouco de cartografia, ou sabem fazer os registros exatamente das missões, né? Os jesuítas tiveram um papel importantíssimo, tanto que os primeiros mapas que o Dom Luiz da Cunha colecionou sobre o Brasil eram mapas produzidos pelos jesuítas. Né? Os jesuítas tinham missões, né, onde eles catequizavam os índios e exatamente os jesuítas desenvolvem desde o momento da sua prática inicial, da sua prática missionária no século XVI, essa ideia de que eles têm que conhecer a fundo os territórios onde eles vão atuar. Então eles são grandes, o que a gente hoje chamaria de cientistas, né? Então eles têm enormes conhecimentos sobre botânica, sobre a natureza e sobre a cartografia, da qual depende as observações cosmográficas, né? Porque as medidas do território são tomadas a partir em referência aos satélites, né? Ao Sol, à Lua, às estrelas fixas, alguns planetas. E, então, eles tinham uma cartografia muito desenvolvida, especialmente para as áreas onde eles atuavam, que era o extremo sul e o extremo norte. Mas, a partir de 1720, a coroa portuguesa vai mandar 2 jesuítas para vir para Minas Gerais, São Paulo e o sul do Brasil, só para mapear o Brasil, para que a coroa tivesse subsídios e conhecesse profundamente o território que ele estava avançando a sua colonização. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar também o papel dos governantes para mapear exatamente essa incorporação de novas áreas ao Brasil continental que nós conhecemos hoje. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta ao nosso tema Invenção do Brasil. Nós estamos trabalhando a invenção do Brasil do ponto de vista geográfico, né? Trabalhamos na primeira parte a apresentação do livro O Mapa que Inventou o Brasil, da nossa convidada, que ganhou o prêmio Jabuti exatamente desse ano. Trabalhamos também o bandeirante, o papel dos missionários na produção cartográfica brasileira e também deixamos no ar já o tema desse segundo bloco, que seria exatamente o papel dos governantes, tanto portugueses quanto brasileiros, ou portugueses atuando no Brasil, não é isso, professora? Isso. Então, no século XVIII, né, que é o que eu trato, mapas sempre foram importantes Sim. E a coroa portuguesa sempre foi uma grande mecenas e uma grande estimuladora da produção cartográfica no século XVI, XV e XVI, por conta da expansão marítima,
né? E no séculos XVII e XVIII, por conta da questão diplomática das negociações das fronteiras do Brasil entre Espanha e Portugal. Então, principalmente a partir de 1720, quando um cartógrafo francês chamado Delisle faz um mapa muito importante, que fica muito conhecido e que contesta o direito de Portugal, porque ele reposiciona o meridiano de Tordesilhas e contesta o direito de Portugal da ilha da Foz do Amazonas e também da região da Foz do Rio da Prata. Duas chaves que Portugal considerava desde o século XVI como as chaves do território português na América. E a partir daí, então, Portugal faz um intensa investimento em instrumentos ópticos, em telescópios e em pessoal para começar, e aí forma engenheiros militares, manda jesuítas, contrata jesuítas, matemáticos que são enviados para o Brasil, né, funcionários da coroa portuguesa que vão cuidar de um grande levantamento cartográfico do Brasil. Assim, quando se iniciam as negociações na década de 1740, Portugal tem um volume cartográfico de informações geográficas do território português impressionante, coisa que a Espanha não tem do interior da América, né? Então, essa é uma discrepância muito grande e que dá exatamente a vantagem a Portugal para assumir a dianteira dessas negociações. Perfeito. A senhora menciona também no livro o papel de cristãos novos, como os irmãos Nunes. Quem eram esses personagens? Na verdade, essa pesquisa toda começou por conta desses irmãos Nunes, né? E que são 3 cristãos novos, quer dizer, 3 judeus convertidos ao catolicismo, né, porque a prática do judaísmo era proibida em Portugal e esses descendentes desses judeus, desses conversos, eram chamados de cristãos novos, mas que continuaram a ser perseguidos pela Inquisição. Muitos deles, como é o caso dos irmãos Nunes, praticavam em segredo os ritos judaicos, eram perseguidos, então muitos fugiram para o Brasil e foram importantíssimos. Muitos desses anônimos, né, eu destaco, chamo atenção no livro para esses anônimos, que não se tornaram tão famosos como os bandeirantes paulistas, mas que deixaram importantes relatos e descrições geográficas que foram utilizadas, inclusive, nesse mapa para descrever tanto a região do Tocantins quanto a região, a viagem principal que eles descrevem é uma viagem entre Salvador, da Bahia, e Vila Rica, né? E são inúmeros. Vindo pelo São Francisco? Vindo pelo São Francisco, né? Inclusive no mapa, o D'Anville traça essa viagem, faz o traçado do caminho, né? Desse caminho chamado Caminho da Bahia. E são esses inúmeros anônimos, né, que deixaram testemunhos importantíssimos, né, e que foram utilizados na época exatamente porque eles é muito interessante porque eles descrevem essas distâncias pelo número de dias de viagem, eles não têm instrumentos matemáticos, né, não têm telescópios para dizer exatamente a latitude e a longitude que eles estão. Às vezes eles até têm alguma informação de latitude, porque era um método mais simples, bastava olhar a declinação do Sol. Né? E esses testemunhos vão ser muito utilizados, exatamente dessas regiões onde os cartógrafos não estão ainda muito presentes. Como que, digamos, essas informações dispersas, elas são reunidas em mapas, sobretudo pela coroa portuguesa lá em Portugal? Exatamente, a gente vai chamar, tem um historiador que chama isso dos centros de cálculo na Europa, onde essas informações, então, eram juntadas e se tornavam, então, um conhecimento prático, erudito, na forma de mapas, de livros, etc. Né? Portugal foi um desses centros de cálculo, né, importantes, no qual, agora, em relação à cartografia, a cartografia portuguesa do século XVIII, ela é menos conhecida porque ela não era impressa. Ela era uma cartografia para utilizar para os próprios fins da coroa portuguesa, mas elas não tinham nenhum interesse que essa cartografia fosse divulgada para a Europa, muito antes, pelo contrário. É um século extremamente bélico, com muita pirataria. Sim. Então, a coroa portuguesa não tinha menor interesse em que essas informações geográficas circulassem e que piratas que, por exemplo, invadiram o Rio de Janeiro em 1709, depois em 1711, tivessem essas informações privilegiadas que facilitariam exatamente, principalmente, a chegada às Minas Gerais. O que ficava aqui e o que ia para Portugal? Praticamente tudo ia para Portugal. Se não ia
o original e uma cópia. Sim. E para isso Portugal tinha um órgão, que era o Conselho Ultramarino, que era responsável pela não só a coleta de todas essas informações, como também pela a produção de uma política específica para as áreas ultramarinas. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar o papel da diplomacia portuguesa, exatamente na invenção do Brasil continental que nós temos hoje. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta ao nosso terceiro bloco, o tema Invenção do Brasil, esse Brasil continental. Nós estamos trabalhando um dos agentes, que eram exatamente o bandeirantes, o missionário, os governantes portugueses que atuavam no Brasil e o registro dessas informações na medida que o território brasileiro ia sendo ocupado. E agora nós deixamos exatamente para o terceiro bloco o papel da diplomacia portuguesa exatamente no trabalho e na invenção do Brasil continental de hoje. Qual era esse papel, professora? Bom, então, como eu disse, o século XVIII foi um século de muitas guerras e, consequentemente, um século de muitos tratados diplomáticos. E Portugal participou de todos esses grandes tratados, porque houve guerras, quase que guerras que a gente chamaria, né, de mundiais, guerras que envolveram todos os países da Europa e que tiveram também consequências nas possessões coloniais. Né? E a primeira grande dessas guerras foi a Guerra da Sucessão Espanhola, que terminou em 1710, que envolveu dois grandes blocos de aliados, de um lado Espanha e França e alguns outros países, coroas, e do outro lado Inglaterra, Áustria e Portugal. Durante a guerra, a Espanha e a França invadiram territórios portugueses, tanto na Europa continental quanto no Brasil. Sim. No caso do Brasil, a França invadiu o norte do Brasil, né, até destruiu vários fortes que os portugueses tinham na margem setentrional do Amazonas, e no extremo sul, a chamada Colônia do Sacramento, que os portugueses construíram a partir de 1680. Que é o atual Uruguai, né? No Uruguai, no que é hoje o Uruguai, porque pelo Tratado de Tordesilhas, teoricamente, essa parte, né, pertencia a Portugal, né? Portugal tentou manter essa possessão ainda, mesmo depois da independência, né? Já no Império. Mas voltemos à diplomacia. Então, com essas perdas desses territórios, logo depois dessas guerras, a diplomacia tinha que entrar. E a diplomacia portuguesa foi extremamente avançada na época, porque haviam duas formas básicas de negociar territórios. Sim. Que era compensações de guerra, né? As fronteiras naturais do terreno e o respeito aos tratados anteriores. E o Dom Luís da Cunha, então, ao longo da primeira metade... Luís da Cunha é o diplomata que atua na França, não é isso? Vai ser o grande diplomata português da primeira metade do século XVIII. Ele vai atuar em várias cortes, vai fazer parte de todos esses acordos e vai ter duas grandes estadas na França, uma na década de 1720 e uma de 1730 até a morte dele em 1749. Mas ele também vai ser, em outros momentos, diplomata em Madrid, nos Países Baixos, em Bruxelas, na Inglaterra. E nesses grandes tratados, né, o Utrecht, Cambrai, todos esses tratados aí da primeira metade. E qual é o mérito da sua atuação? Pois professor? E ele vai desenvolver um mecanismo que é um mecanismo que vai se tornar a pedra base do toque de toda a diplomacia portuguesa e depois brasileira para negociar as fronteiras brasileiras, que é o conceito do uti possidetis, ou seja, é dono não quem descobriu, né? Não quem tem direito, mas quem colonizou. Né? E com isso, então, a diplomacia brasileira vai conseguir, usando esse instrumento da cartografia de uma forma muito eficiente, conseguir empurrar as fronteiras brasileiras para muito além da linha imaginária que tinha sido acordado, né, em 1494, com o Tratado de Tordesilhas. Isso que eu queria lhe perguntar, porque o Tratado de Tordesilhas é de 1494, 6 anos antes da descoberta do Brasil. Como explicar esse tratado se o Brasil nem existia, professora? Na verdade, o tratado até começa em 1493, um ano antes, com uma bula papal, né, que é a chamada Bula Intercoetera,
que divide o mundo, mas é porque a gente tem que pensar que o que eles estão dividindo, a gente costuma pensar muito na linha de Tordesilhas na parte brasileira, né, só nos 180 graus da linha de Tordesilhas, mas a linha de Tordesilhas tinha 360 graus. Então, na verdade, o que os portugueses estavam... Então, ele tinha do outro lado, que é o que corresponde ao Pacífico. As Filipinas. As Filipinas, as Molucas, né, que era para onde os espanhóis estavam indo, né, com a expedição do Colombo. E temos que relacionar com a descoberta da América de 492. Por isso, então, né, exatamente, Colombo achava que ele tinha chegado na Índia, ele não achava que ele tinha descoberto um novo continente, né? Ele vai perder, inclusive a América não vai ser chamada Colômbia por conta disso, porque ele não acreditava que se tratava de um novo continente. E esse tratado, então, que foi intermediado pelo Papa, né, o objetivo era exatamente definir, principalmente na parte do Pacífico, né, o que seria colonização portuguesa e o que seria colonização espanhola. Perfeito. Nós estamos já chegando quase no final do programa. Qual a associação de Dom Luís exatamente com esse grande cartógrafo francês D'Anville, né? Bom, por que recorrer exatamente a um cartógrafo francês, professora? Bom, primeiro porque ele estava em Paris. Segundo porque, nesse momento, D'Anville era um dos grandes cartógrafos, ele dominava com maestria essa arte que a gente chama de cosmografia, que a gente chama, não, que era chamado na época cosmografia, que é essa consolidação de vários mapas auxiliares para construir um mapa de uma grande extensão de terra, como é o caso do continente sul-americano. Então, ele vai se associar a D'Anville e também porque o D'Anville é um cartógrafo régio. Então, aquilo que D'Anville faria teria a chancela do rei da França. E Dom Luís queria que a França também ajudasse a defender a posição portuguesa. Perfeito. E a mediação do Papa, hein? Qual a importância, querida? Bom, a igreja sempre foi um elemento importante, né? A religião católica até né, o cisma protestante, a religião que unificava todos esses reinos, condatos, ducados. Então, o Papa tinha um papel importantíssimo e ele sempre era chamado em caso de arbitragens internacionais. Perfeito. Além de Dom Luís, quem mais teve um papel significativo na diplomacia portuguesa, exatamente para definir o tamanho do Brasil continental de hoje? Então, nós temos 3 grandes diplomatas, Dom Luís da Cunha, em primeiro lugar, o Conde de Tarouca, e, em terceiro lugar, o Gusmão, Alexandre de Gusmão, que era o secretário do rei, né? Que foi muito... E o Visconde de Vila Nova de Cerveira, que foi o que assinou o Tratado de Madrid de 1750, que efetivamente modificou as fronteiras brasileiras. Professor, eu queria agradecer muito sua presença aqui, cumprimentada pelo livro, excelente livro, que eu recomendo a todos, e pelos 3 prêmios, na verdade, ganhos por essa grande obra. E a você, telespectador, trouxemos aqui uma curiosidade e uma informação histórica tão importante para pensar o Brasil continental como nós o herdamos. E aí nos gera a responsabilidade exatamente para nós entregarmos esse Brasil continental às próximas gerações mais justo e mais desenvolvido. E a você que sempre nos acompanha toda semana, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Parabéns. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.